Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O Partido Socialista disse que o Sr. Ministro não discute aquilo que verdadeiramente interessa aos portugueses, mas o que é certo é que teve aqui uma oportunidade de ouro para falar sobre o Orçamento do Estado, que é sobre isso que estamos aqui a falar, e não fez as perguntas que poderiam verdadeiramente interessar aos portugueses. Porventura, o Partido Socialista não está interessado em discutir o Orçamento do Estado, porque ainda não encontrou o tom certo para criticar este Orçamento do Estado, para justificar porque não vota um Orçamento do Estado que é bom para Portugal, que é bom para os portugueses, é bom para as famílias, é bom para os jovens, é bom para os idosos, é bom para as empresas, é bom para a economia, reduz os impostos aos portugueses, aumenta salários e pensões, valoriza as carreiras, aumenta o investimento público e consegue tudo isto com contas certas. Portanto, antes do início do debate, o Partido Socialista andava perdido nos seus argumentos para justificar porque não votava a favor do orçamento e constatamos hoje que ao fim de 2 semanas continua ainda à procura de algum discurso porque fala de vários assuntos, menos do Orçamento de Estado e tem alguma dificuldade. Aliás, é perceptível o desconforto que o Partido Socialista tem no aumento das pensões que o Governo da AD tem vindo a implementar e isso manifestamente mexe com o Partido Socialista. Sr. Ministro, o Governo fez de facto aqui um esforço muito grande em, também na forma, simplificar e tornar este orçamento melhor do que aquele que estávamos habituados no passado. Nós tínhamos, números redondos, no orçamento passado, cerca de 320 artigos, que reduz para cerca de 165, cerca de metade do número de artigos, mas não obstante este esforço do Governo também tentar simplificar a proposta de lei, os diversos partidos têm, no sentido oposto, apresentado um número muito significativo de propostas de alteração. Antes do início desta audição já íamos com 1.600 propostas de alteração. Só do Partido Chega e anunciou com pouca circunstância que terá cerca de 600 propostas de alteração. Aliás, o Partido Chega anda também aqui um pouco confuso, porque ainda ontem, na audição ao Conselho de Finanças Públicas, manifestava-se muito preocupado com a sustentabilidade das contas públicas. Ora, só uma destas cerca de 600 propostas tem um custo de cerca de 1.000 milhões de euros nas contas. Portanto, anda aqui muito desfasado entre aquilo que diz num dia e aquilo que diz no outro. O aumento das pensões extraordinário que tem um custo muito assinalável. E anda tão perdido que hoje mesmo o seu líder, André Ventura, referiu que o Orçamento de Estado não tem nenhuma referência à palavra corrupção no seu documento. O que é certo é que no relatório do Orçamento de Estado a palavra corrupção aparece pelo menos por 8 vezes e a palavra anticorrupção por 6 vezes. Tem um capítulo próprio para a agenda anticorrupção e tem também um reforço para o mecanismo nacional anticorrupção. Portanto, eu diria que se calhar o Partido Chega votou contra o orçamento porque não leu o orçamento, ou se calhar até não, porque ele de facto decidiu antes mesmo de conhecer aquilo que era o orçamento. Sr. Ministro, deixava-lhe aqui um conjunto de questões, a primeira relacionada aqui com a aposta nos jovens. O Partido Socialista e os seus satélites têm manifestado muitas dúvidas quanto à eficácia do IRS jovem. E se à medida que este Governo da AD de facto se distancia daquilo que foi a desgovernação dos últimos 8 anos, é esta medida que é uma medida verdadeiramente a pensar nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Nós, de facto, temos um problema, temos os jovens que são os nossos melhores ativos a sair do país. Sr. Deputado, eu peço ordem à Câmara. Estamos numa comissão, o Sr. Deputado está no exercício da sua palavra e, por isso, agradecia que dessem condições ao Sr. Deputado para fazer a pergunta que quiser ao Sr. Ministro das Finanças. Pedia ordem, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que incomoda este sucesso da governação, mas faz parte, têm que aceitar. Portanto, esta medida, nós temos um real problema com a saída dos jovens para o estrangeiro, estamos de facto a perder aqueles que são os nossos melhores ativos e que podem contribuir para o sucesso do país, não no imediato, mas ao longo das próximas décadas, eu diria, e o Governo está a fazer um esforço muito grande nesse sentido de facto, reter os nossos melhores, os nossos jovens, aqueles que podem contribuir para o futuro do nosso país e alguns partidos e algumas personalidades
que não compreendem. E a primeira pergunta que lhe achava, Sr. Ministro, era se acha que estas medidas não vão ter o impacto, ou melhor, se vão ter o impacto residual que a oposição acusa relativamente a estas medidas.